Olá a todos, bem-vindos ao nosso último vídeo da nossa série de derivadas por enquanto. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre derivadas de funções reais que dão valores em C. C seria o plano complexo, né? Nesse vídeo eu não irei falar de derivadas de funções complexas, né? Isso são o que a gente chama de funções holomorfas, que é análise complexa, é outra história, totalmente outra história. Então eu não irei comentar sobre elas aqui, eu irei comentar sobre funções que começam num espaço real, então num intervalo i, e os valores vão em C, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender o que significa isso, né? Então se a gente considera uma função f, que vai de um intervalo i a C, né, o plano complexo, o que significa fazer a derivada dessa função? Né? Sabemos que o número complexo, então z, pertencente a c, se escreve da maneira z igual à parte real de z, né? Seria o famoso a mais ib, né? Então é a parte real de z mais i vezes a parte imaginária de z, ok? E nesse tipo de função, podemos fazer exatamente a mesma coisa, só que em vez de ser um número, né, seria a parte real de uma função. Né? Então, f de x, obviamente com x pertencente a c, né, seria a parte real da função f de x, mais i vezes a parte imaginária da função f avaliada em x. Ok? Foi mal pelo barulho. Continuando. Então, se a gente derivar isso, podemos muito bem, né? Porque a parte real de uma função, né, podemos derivar de uma maneira normal, obviamente se tudo for derivável, e é uma constante, então ela vai sair, e a gente deriva a parte imaginária, né? Então vamos fazer isso. Por notação, em vez de fazer parte real, parte imaginária, eu vou fazer FR, R de real, e FI de I de imaginário, né? Então vai ser a derivada da parte real, né, de F, mais I. I é uma constante, então ela vai sair, I vezes a parte imaginária derivada de f avaliada em x. E isso é a derivada de f em x. Ok? Então, a derivada é bem simples nesse caso. No caso, é só uma adaptação, né? A gente decompõe a função em parte real e parte imaginária para entender bem que, na verdade, é exatamente a mesma coisa. Ok? Então, todas as regras de cálculo que a gente demonstrou nos últimos vídeos são válidas nesse caso, menos a composição. Por quê? Porque a composição no ponto de partida não tem nenhum problema, né? Uma composição de R no R, isso é o que eu demonstrei na regra da cadeia e etc. Mas em C é o que eu falei no começo do vídeo de funções holomorfas, outra história, ok? Então a derivada de uma composta, nesse caso, eu irei me abster de falar, porque não é o intuito desse vídeo. Ok, como eu disse, a derivada de uma função composta ela é meio complicada porque temos um perigo no valor final, né, que a gente fala de funções holomorfas, só que temos um caso específico que é bem interessante saber, a demonstração é bem simples, que é a derivada desse tipo de função exponencial de uma função complexa, muito utilizada em física, e é por isso que eu vou demonstrar para vocês agora, ok? Então é uma demonstração bem simples, né? A gente vai voltar em território conhecido, derivar as coisas que a gente sabe fazer e voltar para o nosso resultado final. Ok? Então primeiro eu vou explicar o que é exponencial de uma função complexa. Né? Então exponencial de φ de x. Né? Uma função complexa não, uma função que dá valor aos complexos. Né? Então, como eu disse na última parte, a gente pode decompor em parte real e parte imaginária. Então vamos fazer isso. Então vai ficar exponencial da parte real de φ mais i vezes a parte imaginária de φ. Né? Regras dos expoentes, então a gente vai multiplicar, vezes exponencial de i, parte imaginária. Ok? Isso daqui eu vou passar da escrita exponencial para a escrita trigonométrica. Né? Se vocês não estão muito habituados aos números complexos, é bom dar uma revisada, né? Porque isso daqui é bem importante saber. Então vai ficar exponencial da parte real de φ vezes, então vai ficar cosseno de φ de i. Eu vou me abster de escrever de avaliado em x, ok? Mesmo que precisamente a gente tem que escrever, porque senão vai ficar muito pesado e a gente pode se perder, ok? Mais i seno. E seno eu escrevo sin, assim como em inglês, tá? Mas é a função seno, mesma coisa. Seno de φ de i, ok? E agora a gente vai derivar.
né? Porque aqui é real, aqui é um imaginário puro vezes um real. Então, a gente está em território conhecido, não temos problema, tudo é derivável, então vamos derivar. Ok? Então, derivada de um produto, a gente sabe derivar muito bem. Então, vai ficar, isso é uma composta, então, regra da cadeia. Então, a derivada da parte real de φ vezes exponencial da parte real vezes esse termo que não vai mudar. Beleza. Mais esse primeiro termo que não muda. E agora, esse termo aqui. Sabemos que como é a regra da cadeia, a derivada da parte imaginária vai sair dos dois casos. Então, já vou fatorizar por ela. Ok? Então, teremos a parte imaginária derivada avaliada em x, né, em fator. E agora a gente vai derivar. Então, cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno de φi. E seno é mais cosseno. Então, mais cosseno de φi. Ok? Beleza. Agora a gente quer fatorizar. O problema é que esse termo aqui, temos um menos seno mais... Opa, esqueci um i aqui. Menos seno mais i cosseno, e aqui temos um cosseno mais i seno. Então, não dá para fatorizar muito bem. Uma coisa que é muito interessante é que se a gente multiplicar por i, a gente vai cair nesse termo aqui. Por quê? Porque se eu multiplicar por menos i, desculpa, se a gente multiplicar por menos i, vai ficar mais i seno de φ e mais cosseno, porque vai ficar menos i ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, então vai ficar mais, ok? Então vamos lá. Então vai ficar φ de x mais i φ. Né? Eu já vou fatorizar por isso. Exponencial. Né? Já fatorizei por isso, porque eu sei que se eu multiplicar por i, eu vou ter o mesmo termo aqui. Né? Fator de, então vai ficar cosseno de φi mais i seno de φi. Beleza. Então, isso daqui a gente sabe que é φ de x vezes a exponencial da parte real, né, vezes a exponencial a exponencial complexa da parte imaginária. Então, vai ficar a exponencial de i φ de i de x. Ok? Então, isso daqui é a derivada, né? Desculpa. Então, isso basicamente vai ser a regra do expoente. Então, vai passar uma soma. A soma, a gente reconhece a função φ. Então, vai ficar o resultado que a gente estava procurando. Ok? Derivação bem simples. A coisa mais complicada é reconhecer que esse termo pode ser elevado a esse se a gente multiplicar por ele. Ok? E a gente cai bem na nossa função que a gente queria demonstrar. Para finalizar o vídeo, eu vou dar um exemplo bem interessante, bem simples, né? É só para ter uma noção do que seria esse tipo de derivada. Né? Então, a gente vai derivar a função f, que pega x e associa exponencial de ix. Ok? Vamos derivar isso. Bom, a gente vai usar a fórmula que a gente acabou de usar. Então, f de x vai ser igual. Então, é uma composta, né? Mesmo que seja uma função que leva a um complexo. Então, vai ser a mesma coisa que multiplicar por i. Isso daqui. Por que eu dei esse exemplo que é super simples? Para entender um pouquinho a noção desse tipo de derivada. Né? Se a gente identificar o corpo dos complexos a R2, que seria o plano complexo, né? Então, tipo, a gente sabe que os números complexos, então a gente tem um eixo dos reais aqui, e aqui o eixo dos imaginários, né? Então, o número complexo Z será aqui, onde teremos uma parte real e uma parte imaginária. Né? Então, meio que a gente identifica C, né, os complexos a R2, a um plano de R2, ok? Então, esse tipo de derivada seria basicamente, como eu expliquei no primeiro vídeo da série, um vetor tangente a uma curva parametrada, né? Que a gente, não vou entrar no detalhe que tipo de curva parametrada, né? Mas seria meio que uma tangente, né? Como eu expliquei no primeiro vídeo, mesmo que seja nos complexos, ok? É só uma noção um pouquinho mais complicada, que eu não vou entrar nos detalhes, mas eu achei interessante mostrar para vocês. Então, a gente sabe que esse daqui é o círculo trigonométrico. Bom, isso era para ser um círculo, tá? É uma tentativa de círculo. Então, a gente sabe que exponencial de ix, né? Tipo, se a gente fazer essa função, vai dar essa curva aqui, né?
E se a gente multiplicar por um imaginário puro, seria um vetor tangente. Ok? Então, eu achei isso bem interessante mostrar. Isso finaliza a nossa série sobre derivadas por enquanto, né? Eu só queria pegar as bases e demonstrar alguns resultados simples para a gente começar a avançar bem em análise, ok? E então eu espero que vocês tenham gostado.